Olá, queridos amigos. Espero que a paz do Divino Mestre esteja no coração de todos. Aproveitemos esses momentos para elevar o pensamento e assim conseguir a sintonia com os amigos espirituais que tanto nos auxiliam em nossos propósitos de melhoria. Que eles nos levem até Jesus, o amado Mestre, a quem agradecemos muito a oportunidade de estudar um pouco mais do seu Evangelho. Que todos permaneçam conosco, nos amparando e nos inspirando. Que assim seja. Dando continuidade ao estudo do livro Palavras de Vida Eterna, da autoria espiritual de Emmanuel e psicografia de Chico Xavier, hoje focalizaremos a lição de número 105, que tem por título Estejamos Atentos. Bem, como vocês podem ver, o título já é instigante, porque imediatamente nos perguntamos: a que Emmanuel quer que estejamos atentos? De que Emmanuel quer nos prevenir, quer nos alertar? E é sobre isso que conversaremos no dia de hoje. Vocês sabem que o Emmanuel começa sempre as suas preleções com um versículo retirado do Novo Testamento. E esse versículo como que antecipa o tema principal do seu texto. Em linguagem moderna, diríamos que ele dá um spoiler do que vai falar em seguida. Na presente mensagem, ele busca em Tiago esse versículo. Está lá no capítulo 4 de Tiago, versículo 15. E diz assim: se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Assim isolada, essa frase fica um pouco incompreensível. Por isso eu vou pedir licença a vocês para ler um trechinho um pouquinho maior do texto de Tiago. Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Dessa leitura, podemos deduzir que Tiago referia-se à soberba, à presunção das pessoas que julgavam-se senhores absolutos das suas vidas, do seu futuro, sem levar em conta o plano divino para cada um deles. Mostra-nos que a vontade de Deus tem que ser superior à nossa. A morte pode nos surpreender a qualquer momento. Portanto, aquela expressão que todo mundo usa, que é tão antiga, se Deus quiser, não é uma força de expressão. Ela guarda uma grande verdade em si. E as pessoas que sabem, que conhecem essa verdade, portam-se de maneira humilde como servidores de Deus. Não é à toa que Jesus, no Pai Nosso, nos recomendou para dizermos, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque Ele sabe que um Pai amoroso, como Ele nos apresentou, um Pai de misericórdia, só colocará na nossa vida, à nossa frente, situações, experiências que nos encaminhem para o bem, que nos façam evoluir. E evoluindo, vamos nos tornando cada vez mais felizes. Então é para o nosso bem. Todos sabemos, intuitivamente, que Deus está em tudo e em todos. Então, quem melhor sabe
o que devemos fazer ou não, o que é importante para nós. Por vezes, nós pedimos o que não nos convém. Por vezes, pedimos migalhas e Deus já está preparando para a gente um banquete. Chico Xavier, sempre consolador, ele nos diz: ore em silêncio e confie em Deus, esperando pela divina providência, porque Deus tem estradas onde o mundo não tem caminhos. E a sabedoria popular vem nos ensinar: Deus escreve certo por linhas tortas. Tortas para nós, né? Não para Ele. E ainda tomando como base as palavras de Tiago, né, no seu capítulo 4, quando ele diz: não sabeis o que acontecerá amanhã, e que a vida é um sopro, um vapor que logo se desvanece, não podemos deixar de lembrar de uma parábola de Jesus, que acho que até vocês já se lembraram. É a do rico tolo, está lá em Lucas 12, e que resumidamente diz o seguinte: um homem rico obteve em seus campos uma colheita muito abundante, tanto que não tinha onde guardar seus grãos. Decidiu pôr abaixo seus celeiros antigos e construir celeiros maiores. E depois disse a si mesmo: você tem bastante cereal acumulado por muitos anos. Leve a vida com calma. Agora é comer, beber e ser feliz. Mas Deus lhe disse: seu tolo, nesta noite mesmo sua vida lhe será tirada. Então, quem vai usufruir o que você preparou para si mesmo? Essa parábola de Jesus, né, nos ensina aquilo que o Tiago está dizendo: não somos donos do nosso tempo aqui na Terra e na erradicidade também. Às vezes passamos a vida toda trabalhando para amealhar bens materiais que não usufruiremos e que talvez até provoque briga em família. Esquecemos de que a nossa maior tarefa, a nossa maior missão ao virmos aqui, né, para a Terra, reencarnados, é a de aprendermos, é a de evoluirmos moral e intelectualmente. Agimos às vezes como se não fôssemos nunca morrer, ou como se pudéssemos determinar um instante da nossa morte. Morte sempre do corpo físico, porque sabemos que como espíritos, né, somos imortais. E os espíritos superiores dão uma resposta bem esclarecedora a Kardec sobre isso na questão 853. Não há de fatal no verdadeiro sentido da palavra, senão o momento da morte. Quando esse momento chega, seja por um meio ou por outro, não podeis dele vos livrar. E reafirmam mais adiante: quando é chegada a hora de partir, nada pode subtrair-te dela. Dela quem? Da morte. Como ter certeza, então, sobre o dia de amanhã? Novamente vem a admirável sabedoria popular, dizendo que o futuro só a Deus pertence. Voltemos a Emmanuel. Já dá para percebermos que um dos motivos para que estejamos atentos é o fato de podermos ser surpreendidos a qualquer momento pela morte. E é preciso que estejamos preparados para isso, com a malinha pronta. Já vimos, inclusive, né, por essa parábola, que os bens materiais nada representam perante a morte, diante da vida futura do espírito. Eles são tesouros da terra. Devemos nos empenhar em buscar os tesouros do céu, que são o quê? As nossas virtudes, as nossas boas obras, o conhecimento que pudermos adquirir. A nossa malinha deve estar cheia
desses tesouros do céu. E o que nos aconselha Emmanuel logo no início do seu texto? Age no bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Já dá para se notar que a paz a que Emmanuel alude não é a paz dos homens, essa paz egoísta de não fazer nada, de não se preocupar com nada, nem com ninguém. É a paz interior, é a paz verdadeira, é a paz de Jesus. E como chegar a ela, talvez vocês perguntem. Nós temos que refletir em alguns preceitos da doutrina espírita. Ela nos ensina que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ele mantém a harmonia de tudo que ele criou, do universo, através de leis sábias, perfeitas, imutáveis, eternas como ele próprio. Tudo o que existe está sob a influência, o comando dessas leis de Deus, que em sua inigualável misericórdia já deixou gravadas essas leis em nossa consciência. Por isso é que se diz que a consciência é o livro do Criador. Ele criou apenas o bem, e o bem consiste em seguirmos as suas leis, que são leis divinas e naturais, ou naturais, que visam ao progresso, tanto material como moral do homem. Aquele que agir dentro dessas leis estará agindo no bem, e a sua consciência lhe conferirá com certeza a paz que ele tanto almeja. Não procuremos, pois, a paz de Jesus fora do dever cumprido, fora das leis de Deus. Estejamos atentos. E é por essa razão que Emmanuel, como o grande professor que é, preocupado com a felicidade de seus alunos, nós, ele inicia a sua lição recomendando que façamos tudo dentro do bem, ou seja, de acordo com o que dita a nossa consciência, consciência que reflete as leis do nosso Pai Celestial. Como um irmão mais sábio, Emmanuel nos aconselha a trabalhar para o bem dos outros, do próximo, pois assim estaremos também trabalhando por nós próprios, pela nossa evolução. E aí já encontramos outra razão para estarmos atentos. Atentos à voz da nossa consciência, atentos aos ensinamentos de Jesus, para não nos afastarmos das leis de Deus. Pensem, se Jesus disse que não nos abandonaria jamais, que dirá o Pai? Um Pai amoroso que sabe o que é melhor para cada um de nós. Como não confiar então nos seus desígnios? Desse Pai, nos desígnios desse Pai, que como acréscimo de misericórdia ainda nos envia espíritos amigos que nos ajudam. Nos concede um espírito protetor que estará conosco desde o momento do nascimento. E ele assim o faz porque sabe que todos nós ainda nos encontramos num estágio evolutivo muito atrasado, num planeta, num mundo ainda muito difícil, onde facilmente nos afastaríamos das suas leis e precisando de muitas encarnações para nos adiantarmos, para evoluirmos em moral e em conhecimento. Bem, tudo o que explanamos até agora a respeito da providência divina esclarece o que Emmanuel vai dizer a seguir no seu texto. Além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à lei divina. E ele continua: a criatura humana dispõe de livre-arbítrio para criar o destino,
porém cada individualidade nesse ou naquele plano de existência atua num campo determinado de tempo. Então, observemos o seguinte: embora haja um plano superior, divino, para cada um de nós, Deus nos faculta o poder de escolha, ou seja, o livre arbítrio, com o qual vamos delineando o nosso destino, sob a influência sempre das leis divinas, principalmente da lei de causa e efeito. E Deus dotou-nos de livre-arbítrio, sabendo que junto com essa liberdade viria também a responsabilidade pelos nossos atos e viria também o mérito pelas nossas conquistas. Sem essa liberdade, o que nós seríamos? Autômatos, fantoches, e não faríamos jus ao merecido progresso. Deus, Ele sabe que as nossas escolhas podem às vezes nos afastar do caminho do bem. E a nossa pouca compreensão ainda das verdades divinas podem nos levar a perder uma encarnação inteira, a não aproveitar a oportunidade da reencarnação. Por isso é que Ele nos impõe uma pausa para exame, uma pausa para reflexão, para vermos quais foram os nossos acertos e os nossos erros, para a gente reafirmar os nossos bons propósitos e aproveitar melhor assim as futuras encarnações. Sabemos que o espírito é imortal e está em constante evolução. Deus quer que nos tornemos um dia espíritos puros, co-criadores, seus ajudantes na obra da criação. Ou seja, Ele quer que nós aproveitemos ao máximo possível toda a oportunidade que tivermos para essa evolução. E há um limite de tempo, quer a gente esteja no caminho reto ou quer tenhamos nos desviado deles. Vejam o que diz Emmanuel. Tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Todas as grandes figuras de ontem e todas as grandes personalidades da Terra de hoje conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais ali. Reafirmando, seja santo, herói, seja um tirano, um criminoso, há sempre um momento em que aquela existência, em que aquele ciclo terá um fim. Ninguém escapa à morte, por mais poder que possua. Será que os grandes imperadores de outrora, que dominavam grande parcela da população da Terra, como os Césares romanos, os faraós egípcios, Gengis Khan, Alexandre o Grande, será que eles imaginavam que um dia todo aquele poder que eles possuíam teria um fim? E os grandes carrascos da humanidade? Nero, Hitler, Stalin, será que eles não gostariam de ter perpetuado as suas existências? E os grandes magnatas de agora, os grandes cientistas, será que eles têm noção da transitoriedade desses status? Pois é, por mais glória, por mais poder, por mais riqueza que a pessoa possua, só a Deus cabe definir o período de vida que todos, indistintamente, desfrutarão numa encarnação e depois na erraticidade. Ninguém pode se furtar a isso.
O ciclo a percorrer é sempre o mesmo e é bastante conhecido para o espírita. Nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei, nos ensina a doutrina espírita. E essa lei é universal. As pausas entre um estado e outro do espírito tornam-se fundamentais para que haja, como dissemos, uma avaliação de sua vida, para aprender a usar bem os seus talentos, eliminar hábitos prejudiciais, estabelecer metas e missões para a próxima encarnação. Essas são as pausas maiores, quando há desencarnação. Mas nós podemos dizer também que em nossa vida existem pausas menores ou pequenas mortes, que nos tiram a possibilidade de continuar a agir como antes, que provocam uma mudança radical. É ainda um mundo maior nos avisando, não mais além. É o caso de acidentes sérios e doenças fatais, doenças difíceis, que motivam o sobrevivente a refletir muito sobre a sua conduta, sobre os reais valores da vida, fazendo com que deixem uma postura por vezes arrogante de quem era autossuficiente para uma postura mais humilde, de gratidão por aqueles que o auxiliam. A sua vida espiritual passa a ser mais valorizada do que a vida material. E por vezes essa pausa para exame provoca uma evolução moral maior do que a que ele obteve durante toda a sua vida. A psiquiatra suíça, a doutora Elisabeth Kübler-Ross, ela fez um estudo assim, bastante profundo e demorado com doentes na fase terminal. E ela diz que a grande maioria, quase a totalidade, se lamentava muito de não ter aproveitado melhor a oportunidade daquela sua vida para, principalmente, amar mais as pessoas da família, perdoar, ser mais tolerante com os outros, fazer mais em prol da comunidade. E também nós temos, no livro Céu e Inferno, de Kardec, uma série de comunicações pós-morte de espíritos que vêm nos relatar as consequências do bem viver e do mal viver. Pois bem, diante desses alertas todos, para darmos valor ao que realmente importa, não seria melhor levarmos uma vida centrada nos ensinamentos de Jesus do que sermos colhidos assim de surpresa pela determinação do alto de não irmos mais além? Se isso ocorresse agora, será que estaríamos preparados? Ou será que somos o tipo de pessoa que está sempre adiando, postergando os seus deveres para com Deus e para com o próximo? Daquele tipo, amanhã eu começo a fazer caridade, agora estou concentrado em ganhar dinheiro. Quando me aposentar, aí sim eu vou fazer o curso de doutrina. Agora eu preciso aproveitar a vida, viajar, etc. Ainda não me sinto preparado para tal tarefa. Ainda não estou preparado para o voluntariado. Na próxima encarnação, aí eu mudo. Pois é, elas esquecem de que o momento certo para se fazer o bem e para se começar a mudança é sempre agora. A malinha não deve seguir vazia. Amanhã pode ser tarde. Estejamos atentos. Esforcemo-nos por acertar. Quando erramos, existe um mecanismo natural que nos estimula a voltarmos à responsabilidade, a nos reequilibrarmos, mesmo que seja através da dor. É a lei de causa e efeito atuando.
Não foi Deus que nos abandonou, não pensemos nisso. Isso. Lembremos que o objetivo de tudo é sempre aprender, nunca é castigar. E é nesse sentido que Emmanuel diz em seu texto, quer errando para aprender ou acertando para elevar. O erro em nossa faixa evolutiva faz parte do processo de aprendizado. E os espíritos mais evoluídos agem com acerto, cumprem suas missões edificantes para se elevarem ainda mais, para se aperfeiçoarem ainda mais. É o caso de Emmanuel. E ele é quem nos continua a aconselhar. Forma, pois, os teus planos de ação, usa a inteligência, maneja a autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem para o bem de todos. Porquanto, creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Muita coisa difícil. Usemos então a regra áurea ensinada por Jesus. Não façamos aos outros o que não queremos que nos façam. Se procurarmos assim proceder, estaremos no caminho certo, não há como errar. Tenhamos em conta que a evolução moral, ela é uma responsabilidade individual, ninguém vai poder fazê-la por nós, mas ela só se realiza no coletivo. Melhor dizendo, fazer o bem só para mim é egoísmo. O bem deve ser feito em prol dos outros. Só serei feliz se eu puder fazer os outros felizes também. Se eu conseguir melhorar o meio em que vivo, pelas minhas boas obras, pelos meus bons exemplos, repartindo, os meus conhecimentos, eu estarei agindo no bem. Temos o dever de aproveitar todos os talentos que Deus coloca em nossas mãos para contribuir com a obra da criação. Fazermos-nos instrumentos da paz e do progresso neste e no outro mundo, aproveitando ao máximo o tempo que o Senhor nos concedeu. E terminamos com a frase de Emmanuel, disse o Cristo, andai enquanto tendes luz. Isto quer dizer que é preciso aproveitar a luz do mundo para fazer a luz em nós. Por isso, Jesus, lhe suplicamos que continue a nos clarear o caminho com seu evangelho de luz e o seu amor incondicional. Somos ovelhas que ainda necessitam muito do seu pastor, pois são muitos os desvios do caminho reto. Necessitamos da proteção dos amigos espirituais, sempre tão diligentes em nos inspirar-nos quando se trata de alavancar a nossa moral. Façam com que estejamos sempre atentos aos nossos pensamentos, palavras e obras, atentos ao que Emmanuel nos alertou em sua mensagem de luz. E Pai amado, somos imensamente gratos pela oportunidade que nos dá todos os dias de demonstrar que somos seus filhos. Abençoe-nos então, Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Até a próxima, se Deus quiser.